Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição dos Irregulares Futebol Clube. Eu e o Russomano estamos recebendo hoje o Fernando Pullman, essa figura que transita pelas redes, fala de futebol, fala de YouTube. Aliás, é um cara que tem um trabalho voltado a vários produtos no YouTube, um cara que veio do Alegrete, né? Que, para quem não sabe, Alegrete é a capital do Rio Grande do Sul, né? Todas as outras cidades, elas são bairros do Alegrete. Fala, Fernando, obrigado por ter vindo aí, cara. Boa noite. Boa noite, cara. Eu que agradeço o convite. Quero dizer que sempre é uma satisfação estar com os amigos, né? A gente estava aqui batendo um papo antes de começar, o programa já estava rolando. Muita história, né, cara? E, cara, se tem uma coisa que eu curto pra caramba é participar de projeto de amigo. Eu acho sensacional, eu aposto em todos, eu vou, eu quero, eu compartilho, sabe? Eu acho que, cara, o cara que tem a vontade de fazer, né? Que tem a coragem de botar o rosto lá, a cara e fazer, merece todo o apoio do mundo. E segundo, você me convida para falar sobre futebol, sobre YouTube, velho. Imagina, né? Tá bom, como é que achasse? Mas vamos do começo, como sempre, né? Do princípio. É o seguinte, cara, como é que tu veio parar em Porto Alegre, direto do Alegrete? Cara, tu já fez um monte de coisas. Para quem não sabe, o Fernando foi um dos idealizadores do Granalizando, que foi um produto que andou muito, né, por aqui, mas também foi dono de casa noturna, morou em Santa Maria, fez um monte de coisas, cara. Como é que tu chegou até aqui? Cara, eu inventei de abrir um bar em Alegrete, tá? Era um bar que ele tinha... eu acho que 1/5 do bar era fechado e os outros 4/5 do bar eram abertos. A gente abriu num verão, a ideia era fazer um bar, era muito pensado no barranco de Porto Alegre. Sim. Então ele era uma parte mais alta, tinha mesas, árvores. Era um bar-restaurante. Um bar-restaurante, abria final da tarde, ficava e tal, e depois virava, tinha música ao vivo. Cara, e foi o verão que mais choveu em Alegrete. Cara, eu dentro do bar com 30 funcionários, as pessoas passando de carro e ninguém descia porque não tinha como descer, era impossível. Bom, o resumo é que o bar durou 4 meses, eu quebrei, não tinha dinheiro para mais nada, literalmente. E aí eu comecei a tentar fazer uns eventos em Alegrete, mas nada dava certo, sabe aquela fase que nada dá? Aí, no dia que eu completei 30 anos, o Thiago, que tu conhece, meu irmão, o Thiago me liga para me dar os parabéns. E eu tinha tentado fazer um evento uma noite antes. Ele perguntou, cara, e aí como é que foi? Foi horrível, foi assim. Ele, cara, vem embora para Porto Alegre, vem para cá. Pô, é outro lugar, é outro mundo. Vem para cá, tu tá perdendo tempo aí, não sei o que e tal. E, cara, eu consegui R$100 com a minha avó. Peguei uma carona num caminhão de combustível, tá, que vinha para carregar aqui. Ele era do posto do sogro do meu irmão. Mas tu já tinha estado aqui? Não, sim, já tinha vindo. Já conhecia a cidade. Isso, já tinha vindo. Em que ano isso, Fernando? Isso foi quando eu fiz 30 anos, 2003. Tá? Aí eu peguei uma carona com um cara, desço na Farrapos, lá em cima, o cara disse, daqui eu vou pegar a esquerda, vou pra cá, não sei o que e tal. Eu, não, beleza. Aí eu pensei, cara, tem duas coisas, troco essa grana, pego um ônibus, que eu nem sabia direito como fazer, pego um táxi, não posso, ou vou a pé. Larguei a pé toda a Farrapos até a Jerônimo de Ornelas, que era onde era o apartamento do meu irmão. Cara, e vim morar em Porto Alegre. Daí cheguei aqui, vim morar com uns amigos, que eram donos do apartamento, o Thiago morava nesse apartamento, e morei ali durante 6 meses, dormi no quarto da empregada, no chão. Mas eu cheguei aqui dia 1º de junho, no dia 12 de junho eu tô em casa, o Thiago chega do trabalho, me olhou e disse... Cara, dia dos namorados não vamos ficar em casa, vamos sair para tomar uma selva. Eu disse, cara, não tem dinheiro para nada, velho. Não, vou ter pago, vamos tomar uma selva. E aí nós fomos pro La Bodeguita, que era um boteco que tinha ali. Sim. Chegamos no La Bodeguita, sentamos ali, tava o Rafa, que era o dono do La Bodeguita, começamos a conversar e tal. E daí eu muito metido, eu falei, por que tu não faz tal coisa? Por que tu não muda isso? O bar vazio. Aí ele me olhou e disse... Tu já trabalhou em casa noturna? Eu disse, eu tive um bar, assim, não sei o que e tal. Ele disse, tu não quer pegar essa noite aqui de quinta-feira? Eu, como assim? E ele, não, tu faz o seguinte, tu pega a porta aqui pra ti, e bota aí músico, mexe, traz uma galera, o que tu fizer, a porta é tua. Aí eu fui pra casa pensando naquilo, disse, cara, não tem nada a perder. Liguei pro João Vilaverde, que é um irmão meu, que é um músico de bar da noite.
tocava para mim lá em Alegrete e tal, mas morava aqui em Porto Alegre. Liguei pro João e digo, João, o que vocês estão fazendo? Era ele e o Rodrigo. Na quinta de noite. Não, tô fazendo nada, estamos em casa e tal, estamos parados, estamos tocando tal dia e tal. Tu topa entrar num projeto comigo, assim e tal, top. Cara, 3 pila o cover. Era um pro Rodrigo, um para mim, um pro João. Comecei a viver daquilo. Cara, dava, sei eu, 50 pila por semana. 4 quintas por mês. 4 quintas, 200 pila. Eu pagava, dava uma mão pros guri ali no aluguel, no que Já dava, era o dobro do que tu tinha ali. quando tu chegou. quando eu cheguei. E ali começou. Sim. Cara, passou acho que uns 3 meses, mais ou menos. Um dia chega um gurizão pra mim, tá lá no Laboratório, e disse, não, porque eu sou sou formando da turma de engenharia da URGS e tal, que a gente queria fazer uma festa aqui. E eu disse, pá, cara, eu não sou o dono do bar é o Rafa e tal. Não, eu vou lá, eu falei com ele disse que tem que ser contigo aqui. Queria ver contigo, a gente faz uma festa aqui, fica uma parte da porta e tal. Eu digo, irmão, mas, cara, sobra nada. Expliquei pro cara. Não, vamos fazer o seguinte, eu vendo os convites a R$8, te dou 3 e fico com 5 para mim. Tá bom, fui lá, falei com o Rafa, Rafa, tá acontecendo? E o Rafa, não tem problema, eu mando fazer os convites, tu entrega. Ele, cara, eu me lembro até hoje, quando eu dobrei a esquina, tinha uma fila que não acabava até o mais. fim. E eu pensei, eu tô rico. Claro. Eu descobri o que eu tenho que fazer. Cara, deu lá, 340 pessoas, 380 pessoas, eu ganhei 380 pila num dia, eu ganhava 50. Sim. Cara, e aí eu fazia o seguinte, todos os dias eu saía da minha casa, atravessava, morava na Jerônimo Dornelas, do outro lado da Redenção, atravessava e ia para os bar da URGS e ficava lá. Então eu ficava tomando um cafezinho e tal. Daí Se tem formando é ali que vai ter. É isso, daí o cara falava, eu via que o cara dizia, porque não sei o que, eu ia lá, cara, a tua turma, quando é que você forma? Eu sou isso, é a fulana que está organizando, e eu comecei a ir atrás, e aí eu comecei a fazer girar. Tu vê, cara, não estamos nem falando de internet, hein? Não! Vê bem. E Nem isso sonhava. aí não é empreendedorismo, né? Isso aí é necessidade. Mas é diferente, né? Que mas se é fala que muito entra ser aquela empreendedor. frase. Não, empreendedor é cara que tem 100 mil que vai aplicar em estudos. Mas cara, aqui entra esse aquela cara vai- frase, né, Rodrigo, que a necessidade cria oportunidade. Com certeza. Não, nenhuma Vai dúvida. lá rastrear os caras que estavam se formando, tipo, quem está se formando. É isso aí. Não, Fazer contato. E com um penso crítico, porque tu começa já, quando entra... Geralmente é assim, né? Eu também já passei por algumas. Quando entra uma grana, tu desafoga um pouco mais, tu já começa, peraí, vamos raciocinar agora com a cabeça. Onde é que eu tenho que ir para pegar esse nicho? Pô, isso aí é Mas uma isso história, tu cara. nem era gremista ainda, tu já era gremista. Cara, não, já era doente, fanático. É aí que eu ia te perguntar. Fanático. Porque nesse meio tempo, sem muita grana, como é que fazia Mas tu para torcia botar o pro futebol Grêmio, no meio? Mas torcer pro Grêmio lá no Alegrete? Claro, É mesmo? mas completamente fanático. Cara, assim, ó, o Grêmio pra mim foi uma das coisas Como é que mais ele entrou na tua incríveis. vida? Cara, toda a minha família é gremista, né, cara? Todo mundo, meu pai é completamente fanático pelo Grêmio. E, cara, tu sabe que depois eu vim trabalhar no Grêmio, né? Eu acho que a gente vai chegar ali uma hora, e eu sempre falo que uma das maiores emoções que eu tive na minha vida foi o dia que eu tô sentado na antessala do COF, tomando um café, eu e o Douglas Lunardi, que hoje é diretor de comunicação da CBF. Né? Por sinal, um dos caras mais incríveis que eu conheci na minha vida. Foi meu sócio 3 anos. 4 anos. O Douglas é um fenômeno, assim, é um cara que ele é completamente acima do nível normal, assim. E tô eu e o Douglas, e daqui a pouco entra o COF, bateu na porta, abriu, queria ir almoçar, e ele só ia com o Douglas, né, cara? Onde o COF ia, o Douglas estava junto. E aí ele entrou e perguntou se podia sentar e ficar conosco ali. A Giovana disse que eu fiz uma cara de abobado, que ela disse que deu vontade de dar risada, porque claro, tu imagina, cara, Sim. eu passei a minha vida inteira vendo o COF pela rádio, Sim, velho, pela claro. RBS. Sim. Cara, na minha época, jogo do Grêmio, em Alegrete, passava 2 vezes ao ano. Era a final do Gauchão e alguma final que o Grêmio tivesse Maior, chegado no claro. Brasileiro, alguma coisa assim. E assim mesmo tu tinha que torcer para não faltar televisão, porque a televisão faltava. Os guri de hoje eles não sabem, mas faltava. É, Ficava 3 dias sem faltava. televisão. É isso? Com certeza. Então, cara, tem jogo do Grêmio, os caras já ficavam, liga pro fulano que é responsável pela antena para ver se tá tudo certo. Sim, a repetidora, claro. Exato. Claro. Entendeu? Então já tinha esse negócio. Então, cara, daqui a pouco eu tô sentado, senta o COF do meu lado, né? Então, é um momento histórico, assim, para mim. É um personagem, né, cara? Ele entra na memória infantil de uma criança como um personagem, Com né? certeza. E ele tinha toda uma questão, pela voz, obviamente, que é uma questão de saúde, obviamente, mas ele era um cara que era não um personagem no sentido
literal, ele era um personagem da história do clube, Sim, cara. exato. Ele é um cara que ele chamava... né? Ele tinha trejeitos, características, então o Koff, ele foi gigantesco como presidente do Grêmio, talvez o maior dirigente do estado, eu assim, acho, e considero, mas ele também era um personagem, porque ele era um cara inteligente, ele era atilado, ele era aquele cara que ele era perspicaz, porque tu achava que ele não estava te ouvindo, daqui a pouco ele falava uma coisa em cima que tu tinha falado segundos antes. O Koff é um grande cara, né? Mas nesse ínterim, por exemplo, aí tu descobriu... Pô, que lindo, cara. Só, eu li antes de fazer. Vou botar no meu filho. Tu isso tá lá daí. fazendo essa mão toda aí de angariar gente para se formar, e como é que tu vai parar no futebol, velho? Cara, Porque- daí na verdade assim, ó, falando muito rapidamente, tá? Daí eu faço rapidamente uma carreira ali na Cidade Baixa, começo a trabalhar num bar, daí outro já me chama, não sei o quê, e eu Tu virou o promotor dos caras, na real. Isso. E aí eu acabo através da Ana Lúcia Brown Luz, que já faleceu, que não está mais aqui, né? Eu conhecia a Ana Lúcia, e a Ana Lúcia me leva para trabalhar na antiga Liquid, Aham. tá? Que era na época o Aqua, para fazer a noite de sábado. E aí eu fiquei um mês ali fazendo a noite de sábado e tal, mas só que eu sempre fui um cara muito proativo, então eu não ia só lá no sábado de noite, eu ia durante a semana, eu marcava os aniversários, eu chegava cedo, eu que gostava de arrumar as mesas dos meus aniversariantes, eu fazia os negócios. E aí a Ana Lúcia adoeceu e ela me chamou para ficar no lugar dela enquanto ela não podia trabalhar. E eu fui pro escritório, e aí dali eu não saí mais, daí ali eu virei gerente de marketing da Liquid, daí o Paulo Satti e o Eugênio Corrêa, que são duas lendas. Lendas, claro. Desse meio Do entretenimento. Rio Grande do Sul. Nossa. O Paulo e o Eugênio acabaram me convidando para virar sócio deles em alguns projetos, depois eles desmancharam a sociedade deles, eu virei sócio do Paulo, efetivamente, fui sócio durante 10 anos. E aí eu comecei a entender um pouco, então assim, a minha ascensão foi muito rápida. Em um ano eu ganhava R$50 por semana, e no outro ano eu era o produtor de evento mais bem pago do Rio Grande do Sul. O que tu acha que fez tu chegar nesse ponto? Proatividade? Cara, eu acho, Visão. Eu acho que foi proatividade, e eu acho que eu sempre fui um cara que eu nunca fui preguiçoso para pensar. Não é nem para fazer, é para pensar, entendeu? Um tio meu, o meu Dindo, uma vez eu estava em Alegrete, a gente estava conversando, e ele me disse, tá, mas por que tu acha que tu ganha mais que os outros caras para fazer evento? E aí foi a primeira vez que eu parei para pensar. E eu me dei conta que eu era um cara, e isso eu devo muito ao Paulo Satti, porque ele me ensinou a ser assim. Eu fui um cara que eu aprendi por que o evento acontecia daquela maneira, sabe? Tipo, a gente projetava, aqui vai ter um palco, aqui vai ter um bar, aqui vai ter uma saída de emergência, aqui vai ter... Chegou na hora, não dá para montar o bar ali. Normalmente o produtor, o que ele faz? Ele liga pro dono da festa, não dá para montar o bar aqui. Tu tem que vir aqui para decidir. Se ele não resolve. Eu já sabia que o bar, se ele não pudesse estar ali, tinha que estar em tal lugar, porque ele estava ali porque ele tinha um motivo, porque ele vendia mais e tal. Então eu acho que essas coisas fizeram com que muito rápido eu desenvolvesse. Bom, aí eu entrei para dentro da área de eventos e comecei a conhecer um monte de gente e tal, e artistas, né? Aí nessa função toda, eu me reaproximo da Gi, que a Gi eu já conhecia ela há muitos anos atrás, lá de Alegrete, porque a Gi também é de Alegrete. Ah, ela também é do Alegrete. A Gi também é de Alegrete, só que a Gi saiu muito nova, foi morar em Santa Maria e tal. Junto com o Paulo, a gente montou um circuito de rodeios universitários. Certo. Tá? Então, só montava ginete universitário e tal. Aí era Santa Maria, Uruguaiana, Passo Fundo, Caxias, Porto Alegre, Esteio, acho que eram essas 6 cidades. E Atlântida, por incrível que pareça, era a promotora do evento, a rádio. Sim, mas do interior tem que ser Atlântida, isso. Claro. E porque era universitário. Claro. Né? E aí a Gi trabalhava na Atlântida em Santa Maria. Daí eu comecei a ir, fazia as reuniões com o Luiz lá, que era o cara da Atlântida e tal, reencontrei a Gi. Acabamos saindo, ficando junto e tal. Eu estava casado, me separei e comecei a namorar a Gi. E aí, um ano depois, a Gi veio morar aqui comigo. Quando a Gi veio para cá, ela foi fazer... ela era formada em jornalismo e ela foi fazer uma pós em... esqueci o nome agora, mas era ligada a redes sociais com
Na época era muito sobre interatividade na TV e tal, tava surgindo essa... Comunicação digital. Isso, uma pós em digital, tá? E aí a Gi começou a trazer para casa. Eu vi isso, eu vi aquilo, não sei o quê, e eu sempre curti muito, e a gente discutia, bom, se dá para fazer desse jeito, dá para fazer daquilo. E aí nessa função a Gi criou a Quentos e Circo. Foi ideia, essa ideia partiu da cabeça da Gi, então. A gênia do casal é a dona Giovana, tá? Aí a Gi criou a Quentos e Circo. Ela e uma colega do curso. Começaram a desenvolver durante um ano lá, essa colega acabou recebendo uma proposta para ir dar aula, não sei o que e tal, e eu estava sempre em volta. Acabei, eu vou comprar a parte da tua sócia e vou entrar no teu sócio. Ela me convidou, Mas topei. tu já estava na parte de evento direto. Direto. Tu foi dono de casa noturna. Eu estava já com a Farms na época. Que era um negócio bombadíssimo, né, cara? A Farms era incrível. Foi uma casa que marcou a época, né? Eu tava com... Ali no Shopping Total. No Shopping Total. E aí, aí eu já tinha feito 5 Coca-Cola Vibe Zone, já tinha feito 10 Planetas Atlântida, já tinha feito Cidade Elétrica. Feito como produtor? Como produtor. Na verdade, o Planeta Atlântida eu cuidava de toda a parte de infraestrutura. Na verdade, o Dudu Durgante era o responsável pela infraestrutura e o Dudu me contratava para ser o braço direito dele. Entendi. Então eu fiz todo. Mas Coca-Cola Vibe Zone, por exemplo, eu era o produtor responsável por tudo. Tá. Nesse período, então, onde tu chega em Porto Alegre com 100 pila, né? Eu fico pensando, estamos falando de poucos anos nesse negócio, porque em poucos anos tu saiu. Isso foi nada. Tu saiu do 100 pila para ser um cara que fazia coisas que ninguém estava fazendo. Qual foi o teu grande gol nesse projeto? Não vale... Bom, vale tudo. Cara... Qual foi o teu grande gol que tu pensa assim, cara, eu fiz isso e isso me levou a um lugar privilegiado? Aonde mudou o negócio, o ponto de virada, eu vou dizer para vocês. Outubro de 2004, festa do Dona Fashion, tá? Dona Fashion em Iguatemi. Quem fazia as festas era o Eugênio e o Paulo lá no coisa. Eu era só um promoter que fazia noite de sábado. Eu encostei na Ana Lúcia e disse, deixa eu trabalhar contigo na produção do coisa. Ela falou, não tem dinheiro, tu vê, a festa é pequena. Eu digo, não tem problema. Eu faço de graça, eu preciso aprender, eu quero fazer não sei o que e tal. E ela, beleza. Então tá, então vem aqui me dar uma mão. Só que, cara, eu acabei assumindo tudo, sabe? Aqueles troços, tipo, ela confiou em mim e foi. Cara, aquilo foi num sábado. Na segunda-feira ela me disse, eu quero que tu fique no escritório no meu lugar. Ali mudou a minha vida. Até ali eu era só um promotor de sábado. Ali mudou a minha vida, né? E aí eu criei uma relação primeiro muito afinada com o Eugênio. E o Eugênio me abriu uma porrada de porta, sou extremamente grato a ele. Foi o cara que me levou para fazer Planeta Atlântida, foi o cara que me entregou projetos pessoais dele para tocar. E naquele momento eu comecei a criar com o Paulo também essa relação. E o Paulo foi um cara que me ensinou pra caramba, muita coisa que eu sei, muito. Foi o Paulo de tudo, não só de produção de evento. E foi um cara que me convidou para ser sócio dele. E me deu outro tamanho. E o Paulo e o Eugênio sempre me deram muito status. Status não o status de aparecer, o status de resolver. Mas de mercado também, né? Porque você tá com esses caras que já tem uma longa estrada, é porque tu tem condições de estar ali. E principalmente, cara, eles sempre me trataram como um cara igual a eles. Sempre, em qualquer reunião, em qualquer lugar, em qualquer situação. Entendeu? Eu sentava para discutir com Ricardo Von Tobel sobre Coca-Cola Vibe Zone. Eu tinha não digo o mesmo poder que eles, porque eles eram os donos, mas a mesma abertura. A mesma voz. Entendeu? Eu acho que tinha que ser assim. Ninguém dizia... Se segura? Não, entendeu? Tanto que a grande maioria das pessoas pensavam que eu era sócio deles efetivamente, quando não era. Eu era sócio em alguns projetos, depois eu virei sócio do Paulo efetivo. Então, assim, tudo que eles fizeram por mim, eu sou extremamente reconhecido. Né? Cara, eles me entregaram 2 casas noturnas na mão, os caras nunca apareceram, ou apareciam muito pouco lá. Liquid e Touch, na época, eram as 2 grandes casas de coisa. Cara, eu cuidava de tudo dentro delas. Daí, nesse processo todo, por exemplo, acontece isso, tu tem essa ascensão rápida e o Grêmio nisso tudo tá onde? O futebol tá onde? Aí que eu ia chegar. Daí, até aí eu não tinha chegado no Grêmio ainda. Tá? Aí a Gi cria a Quentos, né? Eu acabo virando sócio dela. A Gi é gremista?
A GE. Tá. Eu acabo virando sócio da Coentos. Pergunta importante. E vou... É união, né? E aí a Gi começa a me convencer a ir a um evento chamado Rio Content, hoje se chama Rio to See, que acontece todos os anos no Rio de Janeiro. Se vocês não foram, eu indico para vocês irem. É o maior evento de business audiovisual do país, da América Latina, aliás. Eu vou no evento e enlouqueço. Cara, cheguei lá, VP mundial da Coca-Cola, o cara da Samsung, diretor da Globo, não sei o quê. E os caras começam a falar sobre o que vai acontecer, sobre os projetos e mais do que isso. Eu comecei a me dar conta que tudo aquilo que os caras diziam que ia acontecer, a Gi já me falava em casa, dito, claro. com coisas feitas. Ó, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E aí eu cheguei à conclusão, cara, é isso que eu quero para minha vida. É isso que é o futuro. Volto para Porto Alegre, disse para o meu sócio, ó, não quero mais casa noturna, não quero... Sim, porque daí tu passa a trabalhar com ideias, né, cara? Com ideias. Começou a criar conteúdos, né? Exato. Mas tu era o cara, desculpa, Fernando, tu era o cara no Alegrete ou em Porto Alegre, enfim, que quando tu enxergou a internet, tu pensou, cara, esse negócio vai estourar. Não, ou eu não? fui me dar conta que realmente aqui isso ia mudar quando eu fui no Rio Conto. Sim. Esse foi o ponto. Foi o ponto. Isso. Cara, pra tu ter uma ideia é o seguinte, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o YouTube, quem falou foi o Potter. Eu vi o Potter falando uma vez num programa de televisão, daí eu pensei, o que é isso? Vou atrás para entender. Mas a Gi me mostrou o que era o YouTube. E, cara, daí eu voltei para Porto Alegre, ainda continuei mais uns 2 anos, mas sempre com aquela... nas casas noturnas, mas sempre com aquela ideia que eu ia sair pro coisa. Em 2013, virada de 2012 para 2013, acontece o incêndio em Santa Maria, né? O caso da Kiss. Ali eu pensei, não quero mais casa noturna. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que não tem problema nenhum. Podia ter acontecido em qualquer lugar. Claro. A gente sabe. A gente sabe. Entendeu? Sabe. Tipo assim, ó. Se acontecesse no Opinião, se acontecesse na Farms, se acontecesse, sei eu, no Dado Beer, talvez, tá? Mas na Opinião e na Farms eu tenho certeza. Ia morrer 6 pessoas. 5, 3 pessoas. Entendeu? Qualquer outro lugar ia morrer o que morreu lá. Porque são alçapões. Claro. Todas as casas noturnas. Cara, e eu tinha feito um circuito Farms de evento. Tu conheceu o diretório do DCE lá embaixo, onde tinha Claro, aquilo ali, óbvio, cara. Aquilo ali, se acontece, uma briga ali, morre gente. Entendeu? Então, assim, eu tinha feito um circuito um pouco antes e eu conheci todas essas casas noturnas no interior, cara. Era tudo um horror. Bom, aí eu voltei e disse, cara, não quero... Tudo um horror, eu tudo. acho. Tudo um horror. Que é o melhor elogio que dá pra fazer, porque realmente e não é culpa do dono, Não, cara. com certeza. Não é, Não, a lei exige que seja assim. Né? E a lei te ampara e depois ela te retira o amparo. Cara, Isso é o que o estranho. Ministério Público fez com o caso Kiss... Sim. Cara, ele dá outro programa. Bom, É. mas voltando. Aí, em 2012, eu resolvo que eu vou largar as casas noturnas e vou trabalhar só com a Quentas. E nesse meio tempo, a Gi tem a ideia de criar o Grenalizando, que depois a gente pode falar, mas só para eu chegar no Grêmio. Tem a ideia de criar o Grenalizando, a gente explode com o Grenalizando nacionalmente, ao ponto de ser citado em tudo que é lugar no Brasil. E o Grêmio, então, um dia eu tô passando aqui, exatamente nessa esquina aqui, tá? Toca meu celular, era o Cris Oliveski. Aliás, era a menina, que eu esqueci o nome dela agora, que era a esposa do Lipe, que trabalhava no Grêmio. A Mel? A Mel, Fernando, tudo bom? Não sei o que e tal. O Cris tá aqui, quer falar contigo. Passou pro Cris. E aí, mano, tudo bom? Tudo bem. Cara, eu queria fazer uma reunião contigo aqui no Grêmio, tu pode vir? Eu posso, sobre o que é, sobre o canal do YouTube do Grêmio. Tirei a sorte grande. Agora. Vamos lá. Aí vou fazer uma reunião lá. Eu e a Gi, chegamos lá, encontrei o Douglas Lunardi, que é um cara que eu não conhecia, que é um cara que eu guardo no meu coração, assim, é um dos melhores gestores de comunicação que eu conheci. Tudo isso que tu vê no Grêmio hoje, tudo, quem criou foi o Douglas. Os prêmios que o Beto ganha, quem tinha que ter ganhado é o Douglas. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso na frente do Beto. Sim. O prêmio que o Beto ganhou para cada Grêmio TV, quem merecia é o Douglas. A rádio do Grêmio, que foi exemplo no Brasil inteiro, quem criou foi o Douglas. Sabe que a rádio do Grêmio ela podia ser uma rádio 24 horas, né? Claro, Frouxa, toda a vida. ser, e era o projeto do Douglas. Só que ele acabou saindo, foi Claro. para a CBF e tal. Bom, e aí então eu sento lá para fazer a reunião com o Douglas e, cara, foi sensacional, foi uma emoção para mim, pessoalmente, assim, né? Era a realização de um sonho poder trabalhar com o Grêmio. E ele colocou 3 metas pra gente. Tá? E as 3 metas a gente tinha que cumprir em 3 meses, a gente cumpriu em 20 dias.
E aí a gente fechou um contrato. Que eram relacionados à abrangência, obviamente. Era triplicar o tamanho da visualização que tinham os vídeos. Era passar de 20 mil inscritos, o canal tinha 8 mil na época, e era ser maior que o canal do Inter, que o canal do Inter na época tinha 18 mil. É que era uma fase de vitória do Inter, Isso. tinha crescido muito. Então, em 3 meses, a gente tinha que passar dos 20 mil e passar do Inter. Se o Inter passasse de 18 para 25, 50, sim. a Tinha gente que ir a teria que ir a 26. 26. Aham. Né? Em 3 meses, a gente foi... Em 20 dias a gente saiu, foi para mais de 20 mil, passamos a time toda. E aí fechamos um contrato de 1 ano com o Grêmio. E o Grêmio nos deu uma projeção, né? uma marca como o tamanho do Grêmio. Isso para Quentos. Para Quentos. Aham, Né? aham. Então, cara, eu passei a fazer parte do dia... O Grêmio passou a fazer parte do dia a dia da minha vida. Porque, cara, eu estava sempre no Grêmio. Um cliente desse tamanho, ele acaba até tomando todo o tempo. Mas eu noto no Twitter, assim, a gente se conhece há bastante tempo, né, Fernando? Assim, eu sempre leio as coisas que tu escreve, embora às vezes eu não concordo. Embora eu discorde de vários. Não, claro, às vezes eu não concordo e às vezes eu concordo em gênero, número e grau. Sim. Mas nessa tua ideia de futebol, que assim, ela é muito clara para mim, assim, como é que tu enxerga, por exemplo, agora abrindo um talho em tudo que a gente está falando, assim, como é que tu enxerga o VAR no futebol brasileiro? Qual é a tua opinião sobre isso, assim? Cara, tu acha que o VAR, tu acha que ele de fato ajudou o futebol brasileiro ou tu acha que a cultura brasileira não está preparada para isso ainda? Cara, na verdade, assim, ó, eu acho que o VAR, ele é um mal necessário, tá? E vou te Certo. explicar por quê. Eu acho que tudo que tu faz para tentar corrigir uma injustiça, seja ela qual for, ela é válida, Certo. tá? Qual é o grande problema do VAR no Brasil? O brasileiro, a gente tem a mania do jeitinho. Então os juízes entenderam e os bandeiras entenderam que era mais fácil tu te acomodar dentro do VAR. E deixar o peso no VAR, né, para resolver. Tu entendeu? Claro. A minha concepção de VAR seria o seguinte, ideal, se eu fosse o cara a criar o VAR vai determinar se a bola passou ou não passou dentro do gol. Ele tá? vai aferir, né? Isso. Vai aferir. determinar nesse sentido, Sim, né? Não, sim, olha, eu olhei sim. daqui e tal, né? O VAR vai definir a questão do impedimento. A mesma coisa ali, tá? E deu, velho. Acabou. Porque o pênalti continua interpretativo, né? Ou uma agressão. Uma agressão. Pô, Isso. o VAR pegou lá que o fulano deu um soco nas costas do outro. Beleza, chama o juiz. Agora, o resto, velho, não tem como. Sim. Porque senão tu perde a mágica do futebol. Sim. Né? Senão toda hora tu para o jogo. E tem outras coisas. E esse tipo de coisa, tipo assim, ó, olha, a bola entrou ou não entrou, foi impedimento ou não foi, isso aí tu fala na hora. Tu não precisa ficar 30 minutos, não existe do juiz ir lá olhar se a bola entrou ou não entrou. O cara que tá lá na frente da televisão diz. Né? Então tudo seria muito mais rápido nesse sentido. Né? Aonde tu tem ser humano, tu tem problema. Sim. Não tem como Tá fugir. Né? Mas eu acho que é válido desde que algumas mudanças sejam... E nessa premissa de que o VAR veio para corrigir um erro e tu acha que é válido sempre corrigir erros e tal, para quem tu pediria o VAR hoje? Em que situação tu diria, cara, eu quero o VAR para essa situação aqui? Porque Mas eu acho que é só para essas que eu falei. Só não, pro... da vida. Ah, da vida. Se tu fosse aplicar o VAR na vida, tipo assim, não, Cara, quero pedir o VAR para a gente pode falar sobre política aqui? Pode, se tu quiser. por favor. Para quem ou para o que tu pediria o VAR hoje? Se tu tivesse esse poder, gente, parou, eu quero o VAR para isso aqui. Cara, eu acho que para o momento mais importante da nossa história nos últimos anos, que foi o momento em que a Dilma disse não pro Cunha. Ali a vida do Brasil mudou, entendeu? Se a Dilma tivesse dito para o Cunha, ok, eu vou segurar, não vai ter CPI, não vai ter processo da Polícia Federal contra ti, não sei o quê, ele teria segurado o impeachment e a Dilma teria terminado o governo e talvez o Bolsonaro se elegesse não, talvez, entendeu? Aquele momento onde ela, e eu nunca vou me esquecer disso, tá? Eu tô caminhando, eu tenho uma memória, eu tava caminhando na beira do Guaíba no momento que o cara da Gaúcha, alguma rádio contou que o Cunha tinha ameaçado a Dilma, que na época era presidente, que ele iria abrir a CPI em função disso. Em função de que ela não... Que eles tinham tido um estremecimento numa reunião que ele teria feito com ela. Certo. E depois veio você saber que era isso. Ele foi lá ameaçar ela, Claro. dizer que ela ia fazer. Né? Ali eu pediria o VAR.
Não sei se ia adiantar, porque tem coisas que tu pode mostrar para todo mundo que as pessoas acreditam no que elas querem. Sim. Né? Assim, eu não sou um grande defensor do PT, não sou mesmo. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Li sobre isso hoje, inclusive. Li um post teu hoje sobre isso. Sabe? Não sou um grande defensor do PT, mas eu acho que a Dilma foi uma das maiores injustiçadas da... Tanto que é o seguinte, né? Passou toda a CPI, você prendeu gente, você trouxe dinheiro de volta, você descobriu... Nunca se descobriu nada dela. Não existe uma coisa da Dilma, nada. E recentemente foi dado como... Não tem nada a dizer acabou sobre o processo, né? Então, eu acho que esse talvez fosse o... Mas tu acha que tu não acha que, por exemplo, que essa questão política ela tá... Ô, Rodrigo, eu vou falando, se tu não me parar, eu vou falando, tá? Acordei para aprender, eu falei hoje, né? Acordei para aprender. Essa questão política, tu não acha que ela tá muito presente dentro dos clubes, por exemplo? Tá. Porque a gente fica observando, né, assim, as coisas todas que acontecem tanto no Grêmio quanto no Inter, né? A gente observa tudo o tempo todo, né? A gente trabalha com comunicação, querendo ou não, né? Música também é comunicação. Ontem eu escutei uma, até para te interromper, já de fato, te interrompendo. Por favor. Quando acabou o jogo do Inter, alguns torcedores que, enfim, são de grupos políticos, né? Divergentes da atual gestão, colocaram lá. É um absurdo, porque o Internacional vai ter que mudar, tem que colocar o poder pro torcedor. Aí eu fiz um tweet que, cara, não costumo fazer, eu botei, cara, vamos explicar uma coisinha aqui. Torcedor é torcedor, né? Não, primeiro, quem elege no Inter e no Grêmio, no Inter especificamente falando, é o torcedor. Certo. Segundo, o presidente é um torcedor. Sim. Ou não, ele é um gestor que veio da Microsoft, botar ele aqui e falar, tu vai gerir. É o CEO. Por favor, cara. Sim. Então começa aquela vidraça que tu vira quando tu vira poder e aquela pedra permanente até que tu vire poder. E aí quando tu entra, o que era errado tá certo, o que era certo errado. Eu trabalhei no Inter, na TV Inter, em 2007 a 2000 quando criaram a TV Inter, né? 2007 a 2009, no Grenal do aniversário do Inter, 2-1 pro Internacional, o Grêmio saiu ganhando, o Inter virou Andrezinho e Magrão, no Beira-Rio. Esse foi meu último jogo, meu último ato, vamos dizer, pela TV Inter. Cara, não era só o que tu via, cara. E aí vai mudar o presidente, tu vai sair, porque quando entrar o presidente, o Fernando, que tá junto com o COF, ele não vai porque quem vai entrar não é da turma do COF. Cara, tu vê aquele negócio borbulhando e tu fala, cara... O último planeta, desculpa, Fernando, o último planeta Atlântida que teve, eu tava no espaço lá onde fica o pessoal... Famoso. O pessoal da empresa, né? Eu já estava trabalhando para a RBS nessa época e eu encontrei o Romildo. E o Grêmio estava muito bem, né, há 2 anos. Mérito do COF, aliás, né? Porque o COF achou o Romildo e ninguém sabia quem era o Romildo. Podemos falar sobre isso, né? Muito mais até do que achar o Romildo. Eu cheguei pro presidente, né? Porque numa situação totalmente informal, né, cara? Eu cheguei e falei, presidente, parabéns pela gestão. Porque mais difícil do que ser torcedor, eu acho que é ser dirigente. Daí ele me olhou e falou, pô, finalmente, alguém me falou alguma coisa legal, porque, é difícil. Eu tava indo embora, eu falei, não vou ficar. Inclusive, o Luan tava lá paradinho na porta, assim, com aquela cara de, pra onde é que eu vou, né, assim. O Charles foi o primeiro cara que eu ouvi falar mal do Luan. O primeiro cara, fomos fazer um programa na Guaíba no auge eu e ele, como gremista, no auge do Luan, e o Charles abre a boca e... Chutei. Esse cara é louco, velho. Mas tu viu onde tá agora, né? Sim. Tá aí. Esse cara é louco. O dono do time. Tava bem aquele momento. Isso, e o Charles disse, não, porque não tem vontade, porque não tem pegada, porque não sei o quê. Mas, cara, é que assim, é que eu tô acostumado com o jogador. Bom, isso é outra coisa. Aí falei pro Romildo e o Romildo falou, pô, cara, alguém me falou alguma coisa sobre futebol que não é só sobre futebol, né? Porque futebol, ele é gestão de pessoas, cara. É a coisa mais difícil que existe na face da terra, é tu ser gestor de pessoas. O Romildo ganhou tudo com o Grêmio. E olha o que a gente pensa do Romildo hoje. Cara, eu sempre falo, se o Romildo não tivesse vindo para a terceira eleição,
o Romildo seria um cara que hoje, todos nós estamos dizendo, se o Romildo tivesse no Grêmio, a gente não estava na segunda divisão. Com certeza. Tem pra onde correr. O futebol é muito ingrato. É ingrato, Não, e como outra? o próprio Renato. O futebol é muito O Renato ingrato. vem como um motivador, Claro, chega no Grêmio, o cara pegou o Grêmio destroçado, velho. O Romildo do ano Ganhou passado... tudo e depois virou um vilão Não, no Grêmio, vilão. tu entendeu? O Renato do ano passado... O Romildo do ano passado... Se para o ano passado... Agora a gente tá falando que o Romildo é candidatíssimo a governador, Não, cara. Eu vi os cara, colorados. não é? Os colorados me diziam, Tinha vou votar no Romildo pra passeata na governador. rua cara. hoje pedindo a volta do Romildo. Se o Romildo Tivesse saído. saído, Sim. pedido. Mas, cara, a questão do Grêmio até, se vocês me permitirem Por favor, falar não. um pouquinho sobre isso. Tu viveu isso aí também muito próximo, né? Muito. Eu peguei justamente a sucessão, né? Claro. A saída do Koff e a entrada do Romildo. Romildo. E aconteceu justamente o que você está falando. Um dos motivos que a gente saiu foi porque o Romildo assumiu. Claro. E aí, clube é que nem prefeitura, né, irmão? É isso. Saiu, tu sabe bem. Sai todo mundo, Sai vem o todo mundo presidente, do cara, claro. entra todo segundo escalão mexe em todo o terceiro e assim por diante, né? A não ser o cara que é funcionário do clube já de muito tempo, o resto... Eles querem ter os deles, né? Exato, tá? Bom, então assim, ó, mas quando a gente estava ainda dentro do Grêmio, a gente, ainda quando era no Olímpico, ainda a gente fez um programa que a gente fazia todas as terças-feiras, que eram uma live, um ao vivo, na época a gente não chamava de live, né? Era um ao vivo de dentro do Olímpico, do Cris Oliveski Saudade do Olímpico. o Olímpico é demais. com o André Jardini, que hoje foi técnico da seleção brasileira, foi técnico de São Paulo e tal. O Jardini, na época, ele era o técnico da Sub-20, né, da Sub-23 ou da Sub-20, Sub-20. E aí, para falar sobre os caras que estavam surgindo e tal, eu sou um cara apaixonado por base, sempre fui, eu gosto de saber e tal. E eu tô lá assistindo e ele contou um negócio que para mim é muito impactante, assim. Ele falou que quando ele chegou no Grêmio, quando o Koff assumiu o Grêmio, o Koff trouxe o Rui, né, para ser o executivo de futebol dele, que por sinal para mim foi uma belíssima aposta, e o Rui e o Koff chamaram o André Jardini na época, e esqueci o nome dele agora, que é o cara que veio para ser o coordenador, o executivo de base, tá? Que depois foi pro Tubarão. Isso, tá? Que foi o cara que descobriu o Luan, descobriu o Wallace, trouxe uma série desses jogadores que a gente conhece, o Breno, aquele lateral esquerdo, todos esses caras vieram por ele. O Wendel. Isso, o Wendel. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Então, diz que eles chamaram... Vou procurar o nome dele. Eles chamaram o Arthur, o Jardini e ele disseram, o Koff falou, eu quero montar um clube para os próximos 10 anos, um time para os próximos 10 anos. Então é o seguinte, tu vai fazer uma seleção de todas as categorias de base, dos 13 ao sub-23, dos 3 melhores jogadores de cada posição no Brasil. Se um desses 3 não for nosso, nós vamos buscar. Não interessa, nós vamos buscar e vamos construir isso aí. E foi isso que o Grêmio fez. Aí que vem o Wallace, aí que vem o Luan, aí que vem o Breno, aí que vem o Wendel. Júnior Chávari. Júnior Chávari. Tudo isso nasce a partir daí. Então, quer dizer, o Grêmio projetou o sucesso que teve depois. Né? Para mim, qual foi o grande erro do Romildo e do Renato? O primeiro grande erro do Romildo foi entender que o Renato sozinho era suficiente para tocar o departamento de futebol. Sim. Tá? Ninguém toca um departamento de futebol sozinho. Sim. Ninguém toca, cara. Ninguém toca porque tu já teve lá dentro de um clube e tu vai conseguir ter essa noção exata. É muito difícil tu lidar com jogador de futebol, cara. Porque jogador de futebol, tu parte do princípio seguinte, normalmente 99% desses caras, eles são pobres, eles têm um problema, uma construção familiar complicada, né? Eles saem muito cedo de casa, eles passam por muito trabalho para chegar e de uma hora para outra eles virarem estrela. Eles não deixam de ser, eles não crescem e viram um cara rico. Eles saem da pobreza total, da miséria, de tudo que é tipo que tu pode imaginar, tanto material quanto sentimental. O cara não tem mãe, não tem pai, não tem nada em volta dele, ele trancado dentro de um quarto, dentro do clube, para de uma hora para outra, tudo que é mulher do mundo dá em cima do cara, o cara ter todo o dinheiro do mundo, tu ter um monte de gente dizendo, cara, tu é o cara mais foda, tu tem dinheiro, tu não deixa o cara falar isso pra ti, tu não sei o quê.
Acabou. E aí tu tem que lidar com e com um monte de empresário que só pensa na grana. Bom, mas aí o clube tem que ter um departamento que cuide disso com... E aí o que acontece? De uma hora para outra, o Renato ele vira o centro de todo o departamento de futebol. É que o Renato era pai dos caras, né? Não, e mais do que isso, né? O Renato decidia tudo. Ele decidia a logística, ele decidia o horário de treino, alimentação, tudo. Então, assim, ó, não tem como funcionar. E o Romildo entrega o clube pro Renato, o futebol pro Renato, e foca em resolver a arena. E foca em resolver não sei o quê. Então, o que acontece? É conta de padeiro. Tu forma um guri por 10 mil, vende ele por 1 milhão, pega aquele 1 milhão, bota aqui para comprar a arena, né? E gasta 0 para trazer um cara já formado, mas que te custa 300, 400 mil, 500 mil por mês. Só que daí o erro do Romildo para mim foi essa conta que ele fez. Não, aí eu ganho uma Copa do Brasil de 50 milhões e pago todo aquele negócio e consigo manter esse dinheiro. Só que chega uma hora que se o resultado não vem, a conta não fecha. Claro. Entendeu? E aí chegou uma hora que você perdeu, todo mundo se perdeu. Eu não assisti agora, disse que ele deu uma entrevista pro Duda Garbi, sentou o pau no Renato, disse que a culpa era do Renato. Eu não assisti a entrevista. O Romildo. Eu não assisti ainda também. Romildo. Mas deu ao vivo, ele foi muito pesado, para cima do Renato. Eu sou um cara que eu amo o Renato. Eu também. Amo o Renato. O Renato me deu as maiores jogador de futebol. Me deu as maiores alegrias que eu pude ter como torcedor. Foi responsabilidade direta do Renato, tá? Então, assim, eu não tenho que tirar do Renato. Tanto como jogador, como treinador, né? Libertadores, cara, tudo isso. Eu me refiro nessa posição. Exatamente. Isso, daí ele voltou. Né? Só que hoje, o Renato... nos últimos tempos, o Renato era um mal pro Grêmio. Ele era um mal. Tu olhava pro Renato, tu via... Né? Porque o Renato também tem uma arrogância normal do vencedor. Sim. Né? Todos nós, quando atingimos alguma coisa, a gente se coloca naquele status. Claro. Né? Pô, eu sou foda. Inatingível, né? Eu cheguei aqui. Aí tu imagina um cara que nem o Renato. Não, ele tudo, velho. Tudo. Tudo. Ele ganhou tudo como... Cara, o cara tem uma estátua. O cara tem uma estátua dentro do clube. Vivo dentro do clube. Como é que demite uma estátua, né? Tu não consegue demitir. Tanto que a estátua tá lá até hoje. Tem uma história... tem uma história que é muito legal. Antes do Roger, era o Filipão, né? Sim. E aí eu chego, tô eu e o Douglas tomando café, chega o Rui Costa, né? Que por sinal é um cara que eu amo também. Chega o Rui Costa, estamos tomando café e eu, porra, Rui, cara, tem que mandar o Filipão embora, meu. Olha o que tá acontecendo com o time não sei o que. Ele disse, vai lá tu e manda. E eu, como assim? Ele disse, tu acha que eu vou mandar o Filipão embora? Imagina, tá louco? Ele disse, cara, quando disseram que ia trazer o Filipão, eu falei... Quem é que vai mandar embora quando der certo? O único cara que tem tamanho para mandar embora é o presidente. O presidente vai lá mandar? Não vai. Tu acha que eu vou? Tu imagina eu mando o Filipão pra rua, não posso sair na rua em Porto Alegre. É isso. E é isso. É isso. Tu não pode fazer isso, né? Não pode. Então o Grêmio foi indo até o Renato. Até dar o que deu, né? O Zé Pedro... Só que foi tarde demais, né? Sim. O Zé Pedro Goulart, que enfim, publicitário, jornalista e tal, e também é padrinho da minha esposa, que era conselheiro do Grêmio, né? Ele brilhante, diga-se de passagem. Brilhante. Putz, brilhante. Ele tem uma frase que ele falou pro Lucianinho, uma entrevista à noite, logo que o Renato foi demitido. O torcedor do Grêmio não aguenta mais odiar o Renato. É isso. Chegou num ponto, cara, não tem o que falar do Renato. E chegou num ponto que tu falou assim, cara, não dá mais pra ele ficar no Grêmio. Não dava mais. E tu não aguentava, esse sentimento consumiu o torcedor do Grêmio. E é verdade, cara. Mas é que aí, sente cara, isso aí é o seguinte, aí só um pouquinho que eu vou fazer o papel do advogado do diabo agora. Por favor. Se a direção não tivesse dado o departamento de futebol inteiro para o Renato, ele não teria feito isso. E digo mais, ele poderia estar até hoje no Grêmio Renato ganhando. É vítima do sistema que ele criou, tipo, entre aspas, né, que foi criado com ele. Mas, cara, assim, ó, tu já te separou, eu tô no meu 3º casamento, tá? E a gente sabe, eu não sei, mas tipo, a gente sabe, nenhuma separação
é por culpa de um lado só. Claro. Entendeu? Claro. Tipo, se eu olhar para trás hoje, as duas separações que eu tive, né? Entendi. Foi culpa minha e foi culpa da outra pessoa. E algumas coisas é mais culpa tua, outra é a mesma relação, né? Claro. A culpa não é só do Romildo, Não é. né? Porque talvez o Renato tenha se insensado a fazer algumas coisas e o Romildo se acomodou dentro daquela situação. E ao mesmo tempo a culpa não é só do Renato, porque ele não veio para ser dirigente, mas eu queria né, cara? saber Veio se pra o ser Romildo treinador. faz essa meia-culpa, né, cara? Porque ele tem que fazer. Pelo né? que eu entendi, Ele não tem que faz. fazer, porque- Pelo que eu entendi, eu não tô faz. Eu não sentado- vi a entrevista, mas acho que não faz. Estou sentado com o Fossati, trabalhei com o Fossati, assessoria de imprensa do Fossati, 2010, internacional. Foi na casa dele, ele com a esposa dele, senhora querida, e ele é um cara espetacular. assim. Todo mundo disse que era um cara muito querido. Fantástico, impressionante. Eu trabalhava com o Douglas, inclusive, nessa época, a gente trabalhava junto. E eu tô sentado com ele e liga na hora, eu não lembro qual era o dirigente, ou enfim, questionando. Ele impressionadíssimo já, né, cara? Escuta, mas por que tu joga com o fulano puxando por não sei aonde, o ciclano que entra pra esquerda, não sei o quê? Aí ele explicou e tal. Ele desligou o telefone e falou: os caras foram me contratar. Eu pensei que eles sabiam como é que eu jogava. É isso. Eles não sabem como é que eu Cara, jogo, isso cara. Eu é jogo bizarro, assim. né, cara? Eu jogo assim. E outra coisa, né, Chas, tu imagina o seguinte, né, cara? Tu tem que dar explicação pra mim, que entendo chongas de futebol. Sim. Não, eu sempre faço uma pergunta pro Chutou uma cara. bola, entre aspas, né? Exato. Eu sempre faço essa É isso. pergunta assim, tu já chutou uma bola no campo de futebol? Dentro do campo de futebol? Já Cara, bateu um pênalti? De brincadeira. Não, eu já. Tá, eu já. Sim. Eu joguei no Grêmio em 83. Sim. Eu me junto lembro com o que tu tinha Assis, me falado. inclusive. Isso. Eu era goleiro do time do Assis. Por isso que eu tô aqui, né? Porque eu não tenho nem estatura pra ser goleiro. Mas aí uma vez eu falando pros meus filhos assim, cara, eu acho inadmissível errar o pênalti. Aí eu cheguei no Olímpico um dia com os meus 2 filhos, vê bem. Não tinha ninguém no clube. Eu não sei que cargas d'água. Eu fui dar uma banda no Olímpico, tava aberto o portão pro gramado e tinha uma bola no meio do campo. Tava te esperando. Eu fui lá, Fernando, por essa luz que está aqui. Botei a bola na marca do pênalti e botei a bola na arquibancada, velho. Aham. Aí o João, meu filho, falou, cara, mas tu não falou que tu não errava pênalti? Sem goleiro. Eu falei, pra tu ver, tu imagina um estádio cheio, tu na Uma pressão adrenalina. gigante. Cara, eu botei a bola pra fora. Né? Cara, eu não dei nem um bico na bola, eu chutei a bola normal. E Botei a tem o bola que o Fernando falou, que pra mim é uma. Que eu ouvi do Marabá, seu Marabá, a gente chamava na base do Inter, né? O cara que coordenou a base durante algum tempo. Ele falou uma frase que eu acho incrível, assim, porque ela é uma dicotomia e ao mesmo tempo reforça, é o contraponto disso. Os jogadores são todos iguais e eles são completamente diferentes na base. E aí tu pega um cara que sente o estádio lotado e tal, e tu pegava um cara que não tá nem aí também. e tu pegava um menino que nem o Walter, que veio da pior zona de Recife, onde todos os amigos dele morreram, ele tomava sopa de pedra, e o cara entrava dentro do estádio, parecia que ele estava no quintal de casa jogando bola. Não sentia. E a gente conhece o Walter, O né? Tyson era assim também. O Tyson também. O Tyson eu vi ele num Grenal. Eu me lembro que eu tava na máquina da Pop Rock, do lado do Mauro Borba, e o Tyson entrou jogando pela esquerda, que é onde ele joga, na real. Sim. E ele pegou a bola, eu bati no Mauro e falei, cara, esse cara vai dar bom. É. E o Mauro, tu acha? Eu falei, vai dar bom. Eu trabalhei com o jogador do Grêmio, eu não lembro qual é. Agora, literalmente, realmente eu não lembro qual é o jogador que eu perguntei, cara, tu sente? E ele, cara, eu não escuto nada. Eu entro em campo. Sim. Fecha. Eu tô numa redoma. Parece que eu não tô. Eu pego a bola e escuto o treinador, toca a bola. Cara, mas tu quer ver, por exemplo, assim, ó, vamos pegar hoje, né? A base do Grêmio. Tu tem hoje um cara completamente acima da média chamado Pedro Lucas. Sim, né? não tá jogando. Surgiu com 15 Diz anos. que vai agora pra... Hoje ele já disse que não quer mais Ele sair. ficar. Surgiu com 14 anos, 13 anos, tem proposta para jogar no Flamengo, tem proposta de jogar no Real Madrid, vai treinar no Real Madrid e chega quando quero jogar no Grêmio. Quero o meu time, quero decoração, não sei o que, vem pra cá. Faz uma categoria de base excepcional. É o número 10 de uma seleção campeã mundial sub-17. Cracaço. Né? Todo mundo aposta, esse guri sobe e não consegue jogar. Aí tu pega o Gabriel, que joga praticamente na mesma posição, Pega o Gabriel, que vem de São Paulo, esqueci o nome do time agora, daqui a pouco eu lembro, a memória tá horrível hoje. Chegou aqui... Que jogou agora sábado, o Biel? Jogou um ano na base. Não é o Biel, é o Gabriel Silva. Cara, não chega a jogar um ano na base. O Rogers, o Mancini sobe, ele profissional, o guri chega e entra em campo como se ele estivesse jogando na base. É isso aí. E acontece.
né? Enquanto tu tem um Pedro Lucas que é preparado para isso durante 6 anos, cara. E o cara chega... Que tem o teu DNA, inclusive, né? O DNA é teu time. E assim, ó, eu acompanho muito a transição, gosto de assistir a transição. Então, assim, ó, eu via ele jogando no profissional na quarta e no meio da semana jogando na transição. Aí ele joga, ele não consegue dominar uma bola no profissional. Aí ele chega na transição, ele manda no jogo. É impressionante. Não, e, cara, então dá pra tu dizer que a transição é guri, porque a transição é sub-23. Não é. Sim, não é. Tu entendeu? Então, assim, ó, é uma questão realmente de cabeça. A formação desses caras é muito difícil, né? Então, tu tem que ter toda uma estrutura que parece que o Grêmio hoje não tem. Porque o Grêmio tem um problema hoje na transição, né? Sim. Se tu parar pra pensar, até o Roger chegar agora, a gente ficou quanto tempo sem conseguir subir ninguém, cara? É verdade. Todo mundo que subia não dava certo. Sim. A nossa base explodia. Agora a gente tem o Gabriel, agora a gente tem o Bitelo. Vamos ver. O próprio Juan, né, que todo mundo dizia que era craque, nunca conseguiu ser firmado de verdade, né? A gente acabou vendendo ele, mas sem... Mas voltando para a tua história agora, então, porque a gente está chegando na finaleira. Eu ia fazer uma pergunta, vou te interromper. Vai me interromper de novo, é isso? Eu peguei gosto por isso, inclusive. É isso, tá. Qual foi, no futebol, qual foi o teu grande projeto que tu pensou, cara, esse projeto vai ser o projeto, vou botar, vai estourar, e no fim ele foi uma baita bola na trave. Tipo, é o grande projeto da vida, sei lá, vou exagerar. Assim, ó, o grande projeto da minha vida foi o Grenalizando e deu certo, tá? Então, é difícil dizer. Eu tive 2 grandes projetos na vida ligados ao futebol. Sim. Um foi o Grenalizando, outro foi a Grêmio TV. Os 2 deram mais do que certo. Muito certo, Muito certo, né? Talvez um que eu tenha apostado e que não... Pode ser um projeto secundário em cima deles. não tenha evoluído, e eu achava que ia evoluir muito, e talvez ele não tenha dado certo porque ele surgiu cedo demais. Não maturou. Né? Foi o Serra Esporte Clube, que era um projeto com o Rafael Serra. Tá? Pode crer, Serrinha. Isso, que quando o Serra saiu, acho que o Serra estava, se não me engano, na Guaíba, o Serra saiu e eu falei para a Gi, vamos montar um projeto com esse cara. Liguei para o Serra, fizemos uma reunião e a ideia era... a gente montou uma sociedade onde o Serra entrevistava jogadores. Inclusive, a última entrevista do Fernandão não foi no... Se não me engano, foi no Leopoldina ou no União. Ele estava jogando tênis... O Serra pegou ele na saída do coisa. É a última entrevista que ele tem vivo no Rio Grande do Sul. Olha só. Sensacional a entrevista, por sinal. Muito boa. É libanesa, sociedade libanesa. Isso, atrás do Anchieta ali. Exatamente. Tá? Então, assim, cara, o Serra entrevistou o Celso Rotti, uma entrevista fantástica também. Entrevistou o Fernandão, entrevistou o Rui. Cara, o Serra entrevistou o Sandro Sotile, vários jogadores, vários ídolos. Só que era num momento que talvez a internet não tivesse pronta para isso. Né? E nós estamos falando isso de 2013. E é o que todo mundo fala. É o que o Duda Garbi faz hoje. 2014, isso. Né? Então, tipo, se isso estivesse acontecendo hoje, estivesse começando a maturar hoje, talvez hoje a gente tivesse mais espaço. Né? Então, talvez ligado ao futebol, acho que seja isso. Tu que é um cara que é um pensador assim de conteúdo, né? Tu não te vê, por exemplo, tu conduzindo um programa assim? Cara, eu vou... Assim, ó, eu tive um projeto ano passado... Essa pergunta foi boa, hein? Foi boa. Ó, se tivesse sido combinado, não teria sido. Essa pergunta foi boa. Eu tive um projeto ano passado que era do Carlos Guimarães, do Thiago Suman e meu. Se chamava Sexta-feira 13, tá? A gente ficou no ar durante 60 programas. Foi muito bom, por sinal. Muito obrigado. E acabamos parando porque o Guima tinha algumas coisas dele, o Thiago recebeu uma proposta, foi para a RDC TV, estava lotado de coisa e tal, e a gente parou. Aí a ideia era retomarmos, eu e o Thiago, esse ano. Acabou que o Thiago foi pro projeto que ele tem... Voz do Gigante. Pro Voz do Gigante. O Thiago tá cheio de coisa. Pareceu... Professor também, isso, um monte de coisa pro Thiago. Bom, ele esteve aqui com vocês sabem bem. E aí, há um mês atrás, mais ou menos, eu fiz um acordo com o Thiago e eu assumi o canal. Então, eu vou começar a desenvolver o canal agora. Estou na finaleira aí de algumas coisas. A minha ideia é ter um vídeo por semana, tá? Ele vai ser um canal, o nome dele vai ser Mateando, o nome do canal, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. E eu vou falar sobre tudo, cara. Eu vou falar sobre política, vai ser um vlog. Eu vou falar sobre política, eu vou falar sobre futebol, eu vou falar sobre música, que é uma coisa que eu amo. Que demais. Só eu. Legal. Tá? E eu vou ter alguns convidados em algum determinado momento. Né? Se eu achar que, pô, tá picando tal coisa, acho legal aqui, vou chamar o Charles para vir aqui fazer comigo, tá? Mas aí não vai ser uma entrevista, vai ser um bate-papo mesmo,
né? Sobre algum assunto. Ou daqui a pouco eu até vou te levar para te falar. Tipo, vou fazer sobre fitopaz. Tá, eu entendo muito pouco de fitopaz. Tu entende pra caramba. Então eu quero falar sobre fitopaz, eu vou te chamar e vou dizer, Chaspe, fala sobre fitopaz para nós e vou ficar tomando mate te ouvindo falar. Entendi. A Boa. ideia é mais ou menos essa. Ótima ideia. Fernando, obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço, Foi um prazer Felipe. falar contigo. Depois de tanto tempo, a gente ficou sem se ver mais de 2 anos. Eu e o Fernando se conhece há bastante tempo já. Conta com a gente para o que tu precisar. Muito obrigado. A gente veio até aqui com a força da Seven Sims camisetas. Se vocês não conhecem, procurem saber. Sigam a Seven Sims no Instagram. Tu pode bolar a tua camiseta, a tua marca, o cara faz na hora pra ti. O Felipe é uma grande figura. A gente tem um presente da Seven Sims pra ti também. Muito obrigado. E sigam o Puma no Twitter e nas redes. O Puma tem opiniões sensacionais sobre futebol. Eu não concordo com todas, mas eu acho todas muito boas. Obrigado, a gente se fala na próxima. Valeu, querido. Muito obrigado pelo espaço. Sempre um prazer falar sobre o YouTube. E vou dizer isso para vocês. Já te falei e vou Sim. falar. Foquem no YouTube. Beleza. O YouTube é o que dá grana. O YouTube é o que transforma em referência. Vocês vão ganhar 1000 vezes mais grana, literalmente, do que se vocês estiverem no Instagram. Chegaremos lá. Valeu, Fernando. Até!